faça o download desses arquivos. E hoje em dia a gente se preocupa muito, acha que quando você vai fazer um trabalho, vai iniciar um trabalho, você tem que fazer do zero, tem que iniciar lá. Mas aí é importante saber que vários órgãos, várias empresas disponibilizam essas informações que eles já levantaram, que eles têm de forma gratuita. No site do IBGE mesmo, a gente consegue muitas informações. Tanto dados de base cartográfica, quanto cobertura e uso da terra, divisão regional, limites. Não sei se vocês lembram aquele trabalho que eu ajudei vocês, que eu passei, tentei baixar tanto as informações de altimetria, quanto uso e ocupação do terreno. Tudo aquilo ali eu consegui baixar através desses web services. E o interessante é que vocês conseguem acessar eles online, pelo próprio site de serviços, como vocês conseguem acessar eles através do web service, o link do web service em algum software de geoprocessamento, ou o ArcGIS, ou o QGIS, ou algum outro. Essa imagem aqui, especificamente, eu tirei do ArcGIS, que você consegue fazer a conexão, e dentro do software você consegue baixar todas essas informações. E aqui eu trouxe uns exemplos, tanto o site do IBGE, que você consegue todas as informações cartográficas, também as informações de altimetria, você consegue saber onde tem cada marco geodésico, cada referência de nível daquela que eu falei para vocês. Ou seja, você não tem que ir às cegas, nem procurar no local. Você consegue antes, no ambiente do escritório, verificar todas essas informações. E não sei se é uma mania específica da gente de cartografia e tal, mas o que a gente costuma fazer é planejar desde o início, antes de ir, para que a gente não chegue às cegas em um local. Ou seja, antes de a gente ir fazer um levantamento em campo, a gente a gente faz todo um trabalho de pesquisa para verificar se tem alguma informação disponível na internet ou em algum órgão que vá auxiliar naquele trabalho. Em seguida, sim, a gente vai fazer um primeiro reconhecimento de campo para depois planejar como vai ser executado o nosso levantamento. Aqui embaixo acaba ficando um pouco pequeno, mas tem esse exemplo que é do PE3D. O PE3D ele foi um projeto do governo do estado, ainda está em execução. Ele foi realizado, começou a ser realizado em 2014 e foi feito uma bateria de voos. Não foi com drone, foi com fotogrametria convencional, uso de avião mesmo, para fazer a captura de imagens aéreas de todo o estado de Pernambuco. Essas imagens passaram por todo aquele processo que eu falei para vocês. Além do voo, teve um levantamento em terra de vários pontos de controle, vários pontos, isso durante todo o território do estado. E essas imagens foram processadas e foram geradas ortofotos. E através dessas ortofotos foram gerados produtos como MDT e MDS. No site do PR3D a gente consegue baixar tanto os pontos cotados do modelo digital quanto do modelo o modelo de elevação. A gente consegue baixar curvas de nível e consegue baixar também os arquivos em raster. Seriam justamente aqueles que eu falei para vocês, os dados matriciais e vetoriais. Os vetoriais seriam os pontos cotados e as curvas de nível. Outra coisa que eu acabei esquecendo de colocar, mas é interessante você saber, os dados vetoriais, eles vão estar classificados sempre em 3 classes: ponto, linha e polígono. E existe dentro do próprio SIG uma série de parâmetros que a gente chama de... Deixa eu tentar explicar de uma forma um pouco mais simples. Seriam regras de inconsistência, seriam regras que estariam dentro do banco de dados para garantir que não haja sobreposição ou aplicando aquele exemplo que eu falei para vocês do georreferenciamento de imóvel. A gente tem que garantir que essas informações não estejam sobrepostas ou que estejam espacializadas de forma correta. Por isso tem uma série de regras topológicas que devem ser seguidas.
Aqui já entrando, como eu já falei um pouco anteriormente sobre a questão de geoprocessamento, mas aí vou tentar me aprofundar um pouco mais agora. O geoprocessamento, ele é constituído de várias análises, sejam análises espaciais, estatísticas, a modelagem de dados e gerenciamento dos dados. Isso é o que é constituído de geoprocessamento. Acontece muito, se você vê, principalmente em cursos pela internet, que as pessoas costumam inserir o geoprocessamento como se fosse aquela coisa global e que as outras formas de aquisição de dados estejam dentro do geoprocessamento. Você acaba vendo aí o pessoal dizer que a cartografia é uma ferramenta de geoprocessamento, a fotogrametria, o sensoriamento remoto é uma ferramenta de geoprocessamento. Isso até professores costumam falar isso. E eu costumo dizer que falam de forma equivocada, porque o geoprocessamento, ele é a própria definição do geoprocessamento define ele como uma série de análises. Então, se ele é constituído de análise, ele não tem como ser superior a todas essas ferramentas e todas essas metodologias. Ou seja, ele é apenas uma etapa do SIG. Ele consiste em transformar informações, dados espaciais, em informações espaciais, ou seja, a partir de um único dado, a gente consegue, através de algumas análises, informações, gerar toda uma série de informações espaciais, ou seja, de um limite um limite de uma propriedade, a gente consegue ter várias outras informações. Aqui eu trouxe algumas aplicações também de processamento, a classificação, os tipos de informações que a gente consegue tirar aqui em cima, a partir de uma única informação, como de uma ortofoto, a gente consegue tirar informações como alguns dados, você consegue tirar a questão de cercas e limites, informações do relevo, informações de agricultura, estradas e rodovias, limites de propriedade, e até o chegar a determinar o tipo de solo. Aqui eu tentei trazer um exemplo de não são dados rastros, são dados também de vetorização que foram retirados a partir de imagens. E aqui a gente tem a classificação do tipo de relevo da região Nordeste. Acabou ficando um pouco pequeno aqui, mas a gente tem determinado aqui água, serra, planaltos, entre outros. Acho que uma coisa que foi até me apontada, acho que pelo Danilo um tempo atrás, foi em questão a simbologia, que geralmente alguns professores dizem, o certo é você utilizar cores mais fortes, como o vermelho, quando você se refere a imagens de calor. E acabam questionando quando você utiliza esses tipos de cores para algum outro tipo de informação. Mas aí é que entra toda aquela questão, a questão da cartografia temática, onde a gente aprende que o que importa em si na cartografia é que você consiga transmitir os seus dados de uma forma que a pessoa que vai visualizar o mapa consiga entender o que você quer passar e consiga entender aquelas informações que estão sendo expressadas. Esse mapa que eu trouxe aqui para vocês é justamente um que seria o contrário, em que, se a gente reparar aqui, a vegetação mais baixa está em vermelho, que aqui você teria até corpos hídricos, a água representada com o vermelho, com uma cor mais forte, e em azul você teria outras informações, algumas outras depressões, alguns outros tipos de relevo. Esse caso é um caso típico em que a pessoa teria, pela análise do mapa, você pode estar querendo expressar um tipo de informação e o leitor daquele mapa não vai entender aquela informação. Inclusive aqui, eu tentei colocar aqui um mapa de localização. O mapa de localização dos mapas, ele serve para tentar mostrar de forma mais rápida para o leitor